Bom, gente, a ideia hoje é conversar com vocês sobre filosofia da liberdade. Duas palavras um pouco, talvez, enigmáticas ou complexas, né? Filosofia é o amor pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento. Você fala em filosofia, as pessoas já... Opa, não, isso aqui é chato, é teórico. Não, a filosofia é a gente aprofundar, entrar na essência do que nós estamos tentando estudar ou entender. Então, filosofia da liberdade, nós temos que falar de como a liberdade funciona. E liberdade não é um conceito qualquer, é um conceito fundamental dentro da política, ainda mais no nosso sistema democrático. É um dos fundamentos centrais da ideia da democracia. Então, o que eu quero fazer aqui com vocês é tentar aprofundar um pouco e desbravar esse conceito. Vamos começar com um exemplo? E aí, imagina o seguinte: o João, brasileiro, mora aqui, ele quer viajar para Cuba. Só que o governo brasileiro passa uma lei e os brasileiros não podem viajar para Cuba. Ele não tem como sair do país, não tem como ir, uma espécie de embargo, como acontece nos Estados Unidos, o brasileiro não pode ir para Cuba. Aí eu pergunto para vocês, o João é livre para ir para Cuba? Não. Parece meio óbvio essa pergunta, né? Alguém acha que o João é livre para ir para Cuba? Não. Então, tá bom, esse é talvez um jeito mais simples de começar falando de liberdade. Só que, vamos aprofundar nesse exemplo, imaginar a seguinte situação. O Brasil retira a proibição, a lei que impede as pessoas de irem para Cuba, e aí a Maria é uma estudante, ela tem uma bolsa, estuda numa faculdade privada, e ela não tem muitas condições financeiras. E a sua sala de aula vai se formar e eles decidem, a turma toda, que vão fazer a formatura numa viagem em Cuba. E aí a pergunta seria a seguinte: não existe uma lei que proíba a Maria de ir para Cuba. Ela é livre para ir para Cuba? Ela não tem condições financeiras, ninguém vai fazer uma vaquinha, não tem como pagar a passagem dela para ela ir para lá. Maria é livre para ir para Cuba? Sim. Quem acha que sim? Quem acha que ela não é livre? Legal. Tá vendo como aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa? Para aqueles que acham que a Maria é livre, vou trazer um outro exemplo para vocês. E aí o Paulo, ele tem a seguinte situação: ele quer comprar uma casa, e aí ele está procurando, ele está desesperado, guardou o dinheiro, está pronto para comprar, parece um corretor, uma boa oportunidade de uma casa para ele. Ele vai correndo e fala: não vou perder essa oportunidade, vai lá e compra a casa. O que acontece? Depois de um ano que ele está com a casa, ele vem a descobrir que tem toda uma discussão jurídica na escritura da casa. E ele acaba perdendo a casa. Ele não tinha informação, não sabia, não tinha conhecimento, escolheu e se deu mal. O segundo cenário de uma tomada de decisão do Paulo ele vai votar. E aí ele chega no dia da eleição, ele não escolheu seu candidato, não sabe, não prestou atenção, não deu importância para isso. E aí ele, na boca da urna, alguém vira e dá um santinho para ele pega e vota naquele candidato. Ele não tem nenhuma informação sobre quem é o candidato. Nada. Ele fez uma escolha. Por fim, o terceiro cenário aqui da historinha do Paulo, imagina que ele está ali numa ponte, tem uma alavanca que comanda para onde que você direciona o trem. Quando ele olha a bifurcação do trem, tem dois caminhos. De um lado ele vê, ele está meio longe, e ele vê que tem 4 pessoas no trilho do trem. Do outro, ele vê que tem uma pessoa só. E ele tem o poder ali de escolher para onde que o trem vai. Ele está olhando de longe, ele vê 4 e 1, o que ele faz? Ele escolhe colocar o trem para a esquerda, na direção daquela uma única pessoa, que acaba morrendo. Depois da história, ele acaba descobrindo o seguinte, que aqueles 4 que estavam ali, eles eram fugitivos de uma prisão. Prisioneiros por crimes diversos que conseguiram fugir
que estavam ali. E quem estava do outro lado, aquele única pessoa que morreu, ele era um trabalhador que estava consertando uma coisa dos trilhos ali, fazendo uma manutenção. Ele não tinha essa informação. Ele não sabia quem era um e quem eram os outros 4. E a pergunta, então, que nós temos que fazer é possível dizer que o Paulo fez escolhas livres sem ter informação e conhecimento sobre as suas escolhas? Quem acha que sim, o Paulo fez escolhas livres? Quem acha que não? Paulo não fez uma escolha livre. Ele não tinha conhecimento da informação, ele não sabia quem eram os 4, ele não sabia nada do candidato, ele não sabia nada sobre o terreno. Ele era livre ou não? Não, quem acha que não de novo? Não era livre, porque ele não tinha informação para fazer a sua escolha. Por que essas discussões são importantes? Porque elas nos trazem para um debate sobre liberdade que distingue liberdade entre liberdade de e liberdade para. Como que seria liberdade de e liberdade para? Eu sou livre de influências, de obstáculos, de barreiras que alguém está colocando contra mim. E liberdade para, eu preciso ser livre para fazer o que eu quero. Conseguem perceber a diferença? Faz sentido? Vamos aprofundar nessa história e aí trazer de novo nossos exemplos do João e da Maria. O João não é livre, mas a Maria é. Alguns de vocês disseram isso. Eu quero que alguém que acha que o João não é livre e a Maria sim, me diga por que e com qual justificativa você coloca essa situação. Quem disse que o João não era livre e a Maria era? Certo? Outras ideias. Por que o João é livre e a Maria não? Isso, ela não tinha dinheiro. Ela não tinha condição de viajar. Ela tinha liberdade de, mas ela não tinha liberdade para. Percebe a diferença aqui? O que é a liberdade de? A liberdade de são obstáculos colocados de restrições, de impedimento para eu fazer o que eu quero. Mas, quando eu falo em liberdade para, eu estou dizendo, não é só alguém te proibir. Mesmo que ninguém te proíba, você é livre para fazer as coisas. É um outro conceito de liberdade, talvez mais aprofundado. Quem que falou disso? Isaiah Berlin, pensador russo-inglês. Ele trouxe na sua aula inaugural, em 1958, em Oxford, ele falou sobre algo que posteriormente viria a ser um artigo que se chama Conceito de Duas Liberdades. E ele fez uma distinção entre dois tipos de liberdade, o que ele chama de liberdade negativa e liberdade positiva. O que é a liberdade negativa? É o de. É a liberdade de não ter interferência, não ter uma regra que me proíbe. Se não tem regra, eu sou livre. E o Isaiah Berlin, ele vira e fala o seguinte: esse é o único conceito de liberdade que nós temos que defender. Essa é a interpretação dele. Ele acha que liberdade é só não ter algum obstáculo, alguma barreira criada por alguém. Mas aí eu posso complicar as coisas para vocês, gente. E se eu disser o seguinte: não tem uma barreira externa, não tem uma lei, mas e se tiver uma barreira interna? E se você quer ser um médico cirurgião, mas você tem fobia de sangue? Você é livre para ser um médico cirurgião? Não. Então, a liberdade de, ela vai até um certo ponto. E ela fala de um limite, que é o quê? As regras que vão te impedir. Mas às vezes as regras podem ser internas.
O que o Isaiah Berlin acha disso? Ele acha isso muito perigoso. Porque ele diz o seguinte: na liberdade positiva, que é a liberdade para, você pode ser enganado ou conduzido para achar que a sua liberdade é alguma coisa que você não sabe. Posso virar e falar assim: olha, você acha que a sua liberdade é A, mas na verdade, deixa eu te mostrar, é por aqui, ela é B. Então, o Isaiah Berlin, ele não gosta do conceito da liberdade positiva, ou ele está muito preocupado, porque ele acha que isso pode ser usado por regimes autoritários e dominadores que vão impor, justificando a busca pela liberdade no que, como você tem que se comportar. Bom, vamos tentar ir além desses dois conceitos, porque se a gente pensar bem e fazer uma reflexão um pouco mais sofisticada, nós vamos perceber o seguinte: será que existem esses dois tipos de liberdade? De e para? Olha lá, vamos olhar para o João. O João não é livre porque não tem liberdade de viajar devido a uma proibição do Estado. Ou ele não tem liberdade para exercer a sua vontade. Vamos olhar no exemplo da Maria. A Maria não é livre porque não tem liberdade para viajar, certo? Ela não tem liberdade para viajar. Ela não tem os meios. Ou será que é porque ela não é livre da pobreza? Vamos olhar para o Paulo. O Paulo não é livre porque ele não tem liberdade para agir racionalmente. O que ele fez? Ele não agiu racionalmente. Ele foi lá, ele escolheu 4, fazendo uma conta meio torta do valor da vida ali. 4 vidas vale mais do que uma, mas ele não entrou na qualidade, num raciocínio mais aprofundado do que estava acontecendo. Esse é um jeito de falar. Ou será que ele não é livre porque ele não é livre das emoções ou da sua falta de informação ou ignorância? Percebem a diferença? Existe de verdade uma distinção de de e para? Os últimos pensadores sobre esse assunto viraram e falaram assim: isso é uma loucura, não tem nada a ver. Isso é apenas uma distinção semântica. Todas as liberdades são de e para. Depende de como eu construo a minha frase. Eu posso ser livre disso ou para aquilo. Aqui está um exemplo das nossas 3 situações. Então, tá bom. Então não existe o de e o para? Será que não existe a liberdade positiva e negativa? Vamos lá. Uma das maneiras da gente explicar melhor as 2 liberdades é a gente expandir e trazer outros conceitos de liberdade que são nada mais, nada menos do que 3 manifestações diferentes dos 2 tipos de liberdade. A liberdade negativa e positiva a gente pode chamar de uma discussão entre liberdade formal e efetiva. Ou a gente pode chamar uma discussão entre autonomia e vontade de fazer o que eu quero. Eu vou entrar em cada um deles, não se preocupe. Ou participação política versus eu viver a minha vida privada como eu quero. São 3 outros jeitos de eu discutir liberdade negativa com liberdade positiva. Vou entrar em cada um deles. E o primeiro deles é a distinção entre liberdade formal e liberdade efetiva. O que era a liberdade formal, no exemplo que eu dei para vocês? Quem era? João era a liberdade formal. Por quê? Tem uma regra que impediu o João. Certo? Era só a regra que a gente estava considerando. Liberdade é só regras que me proíbem. Se não tem regra, eu sou livre. E aí, do outro lado, a gente tem a liberdade efetiva. O que seria a liberdade efetiva? A capacidade de eu realmente fazer aquilo que eu quero. Não adianta não ter só uma regra, eu preciso conseguir fazer o que eu quero. Isso aqui está na raiz da discussão de liberdade entre o pensamento político da esquerda e da direita. A direita acha o seguinte: liberdade de verdade é só liberdade formal. Que é o quê? Menos interferência na vida das pessoas. Não venham me dizer o que eu tenho que fazer, eu sou livre. Não criem regras para mim. O Estado tem que ser pequeno, deixa a economia andar, deixa a minha vida em paz. E a esquerda vai virar e falar assim: peraí,
você está definindo a liberdade de um jeito muito restrito. Liberdade é muito mais do que eu só não impor uma regra. Aliás, talvez se a gente parar e pensar assim, muitas pessoas que têm dinheiro ou buscam dinheiro, uma das coisas que elas explicam ou justificam a busca do dinheiro é o quê? Eu quero ter dinheiro porque eu vou ser mais livre. Bom, vamos olhar como é que a liberdade efetiva pode ser aplicada. E o Isaiah Berlin, ele fica muito incomodado com a ideia da liberdade efetiva, que é a liberdade positiva. Ele fala o seguinte: cuidado, gente, não confundam o exercício da liberdade, a capacidade de eu realmente ser livre, com o que é liberdade. Então ele fala assim: tá bom, não tem regra, mas isso que você está falando é outra coisa. Isso daí é a condição para você fazer, exercer a sua liberdade. E nós temos que tomar cuidado com essa história da positiva, da liberdade positiva, para ela não ir tão longe a ponto de a gente começar a misturar conceitos como igualdade, justiça, e colocar embaixo do guarda-chuva e chamar do quê? De liberdade. Então tem uma ressalva. Mas ao mesmo tempo é difícil virar e falar assim: alguém que vive em extrema pobreza, aquela pessoa, ela é livre. É difícil de dizer, ela é livre, sim. Talvez não seja livre. Então, não é que tudo cabe, mas é complicado. Eu falei para vocês num exemplo de liberdade efetiva sobre dinheiro, né? Que era o dinheiro para Maria viajar para Cuba. Mas eu posso colocar um outro problema. A Maria está doente. Ela é livre para ir para Cuba, ela não consegue sair da cama. Não. Então pode ser a falta de saúde um impedimento para o exercício da minha liberdade. E aí é o seguinte, o que nós estamos colocando aqui para a gente refletir? Se o Estado prover saúde, ou fazer as pessoas serem mais saudáveis, será que nós não estamos dando mais liberdade? Eu não estou entrando na discussão como que o Estado vai prover, se ele vai fazer uma concessão privada, não é esse o ponto. O ponto é o conceito do que a gente entende por liberdade. E não precisa ser só o dinheiro, mas pode ser saúde. Vamos para um outro tipo de discussão aqui entre a liberdade positiva e a negativa. E segunda grande divisão é a liberdade vista como autonomia versus a liberdade de eu fazer o que eu estou afim. Como que isso se manifesta? Imaginem a seguinte situação. Marcelo, ele não é um militante, como o Gabriel colocou. Ele adora balada. Adora. Só que ele é um atleta talentoso. Ele é um cara que joga futebol muito bem. Mas ele gosta de sair, ele é muito jovem, ele vai, bebe, no dia seguinte a performance dele é comprometida, ele não entrega, ele não está participando dos treinos da mesma maneira. E aí, ele recebe um convite para ir para um grande time. Só que vai ter uma prova, um teste técnico, espécie de uma entrevista. E se ele for bem, ele vai ser contratado. O que acontece? Os amigos dele ligam para ele e falam: vamos comemorar, vamos para balada. Hoje é o dia, amanhã você pode ser contratado. E aí, ele é livre para ir para balada? Sim. Ele é livre para fazer o que ele quiser, de qualquer jeito, a qualquer momento. Só que lá no fundo, tem uma voz interior que vira para ele e fala assim: não faz isso, pois é o grande momento da sua vida. Controla os seus impulsos, a sua satisfação momentânea, para você buscar uma realização maior. E aí a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é: escolher sair com os amigos é um sinal de liberdade? Vocês me disseram que sim. Será que ele escutar a voz interna para não sair faz ele menos livre? Não. Daria para fazer ele mais livre? Como? Os instintos dele é de fazer o quê? De ir na balada e sair. Esses são os instintos. Pô, para um prazer imediato, momentâneo. Qual é o tipo de decisão, ou quais são os elementos que fizeram ele se controlar e não ir para a balada? Uma escolha como?
uma escolha mais consciente, uma escolha mais elevada, uma escolha mais racional, uma escolha mais transcendental, uma escolha mais moral e uma escolha superior. Quem é que nos ajuda a entender isso? Immanuel Kant. Kant virou e falou assim para a gente: ó, existem duas consciências, dois eus na nossa cabeça. Um que é inferior, emocional, instintivo, irracional. E tem um outro, que é tudo isso que eu falei, transcendental, moral, racional, com conhecimento e superior. E ele diz o seguinte: uma verdadeira decisão livre é uma decisão autônoma. O que é autônoma? É eu sendo guiado, que nem um robô, pelos meus instintos momentâneos, ou eu comandando as minhas decisões de verdade. Para o Kant, você só é livre se você comandar as suas decisões com a sua consciência superior, e não com a sua consciência inferior. Ou seja, a liberdade é maior quando eu tenho autonomia. E a autonomia vem da minha conexão com informação, conhecimento, capacidade de tomar decisões mais sofisticadas. Óbvio que o Borlin acha isso perigoso. Por quê? Ele vai virar e falar assim: tá vendo? Você não tem a sua consciência superior conectada. Alguém vai vir e vai falar: deixa eu te mostrar o que é o certo. Então ele tem esse receio, esse perigo. Vamos usar o exemplo da educação, que ela pode satisfazer dois desses nossos entendimentos de liberdade. E o primeiro deles é a ideia de liberdade efetiva. Imagina o seguinte: eu fui alfabetizado e eu aprendi a fazer programação de computação. Isso vai me dar mais oportunidades? Vai. Se eu quiser arrumar um emprego, eu tenho mais opções de emprego a partir do momento que eu tiver acesso a essas ferramentas. Isso me faz mais livre? Sim. Ou seja, a minha liberdade efetiva aumenta com a educação. Não aumenta? Eu dou mais portas, mais opções de portas. Você tinha uma. Eu te dou educação, eu te trago informação, você agora pode o quê? Você tem umas 5 portas para escolher. Você tem mais opções. Isso seria o equivalente à ideia de dar o dinheiro para Maria. Em vez de eu dar o dinheiro, e se eu desse para ela meios para ela conseguir mais opções ou mais liberdade? Então, está parecido, porque é uma liberdade efetiva. Lembra do exemplo da Maria? Era um exemplo de liberdade efetiva. Que outra maneira que a educação pode oferecer mais liberdade? Nos trazendo autonomia. Educação só não me dá uma habilidade pontual de eu ir lá e saber fazer uma programação no computador. A educação formal ou informal, ela pode me ajudar o quê? A eu organizar as minhas ideias, eu pensar melhor, eu fazer o meu cérebro trabalhar e processar. Ela me dá meios para que eu seja alguém mais consciente. Isso daqui é um exemplo de liberdade de autonomia. Liberdade com autonomia. Se no primeiro exemplo a educação me dava mais portas, no segundo a educação me permite escolher melhor qual porta eu quero abrir e para onde eu quero ir. Eu quero ir para a balada, ou eu quero dormir cedo e passar no exame e ser contratado pelo grande time. Percebem a diferença aqui? A educação é só um exemplo que ela serve 2 tipos de liberdade diferentes, importantes aqui, a efetiva e a autônoma. Vamos para a nossa terceira distinção aqui, que é o da liberdade da participação política versus a liberdade da vida privada. Todos esses exemplos são exemplos do quê? Liberdade positiva, liberdade negativa. O que é a vida privada? Faz o que você quiser, fica em casa. Você não é obrigado a ir a lugar algum. Você não tem que participar de nada, você não tem que estar na política fácil de manhã. Você vem se você quer. Esse é o conceito de liberdade. Não tem regras. As pessoas são livres para escolherem vir ou não. Só que tem um outro lado do pensamento aqui, político, que vira e fala assim:
Você só vai ser livre se você participar do processo político. É um tipo de liberdade positiva. Vamos trazer outros exemplos aqui. É igual ou parecido com a ideia de autonomia. Autonomia não era eu ter consciência sobre qual é o meu verdadeiro caminho, para onde eu quero ir, quando eu estou com as minhas escolhas. Eu penso assim, aquilo ali é que importa, então eu vou para lá. Dentro da política, de acordo com alguns pensadores, como o Aristóteles, ele virava e falava assim, nós somos animais políticos. A diferença dos outros animais para nós é a nossa capacidade de se juntar coletivamente, discutir, deliberar e caminhar em sociedade para algum lugar. Ele fala, esse fenômeno é puramente político. O ser humano, a essência dele é política. Eu posso ser livre se eu não coloco para fora a minha essência? Não. Eu só vou ser livre se eu participar da política. Sem participação eu não vou ser livre. Isso é muito parecido com o pensamento republicano. Não republicano do partido republicano, mas a filosofia de república. O que a filosofia de república diz? Que o nosso objetivo final da vida, a sua realização como ser humano, é você participar do processo coletivo da onde nós estamos caminhando. A boa vida, a vida correta e a vida mais livre para o pensamento republicano é a ideia da gente participar da política e não ficar lá, eu faço o que eu quero, não tem que ir, se tiver afim eu vou. Percebem a diferença? São jeitos diferentes de olhar para essa situação. Vou trazer um exemplo. Agora a Renata. Renata, ela mora em Marte. E aí, quem governa Marte é um ditador. E o ditador de Marte, ele é um cara tranquilo em relação à liberdade negativa. O que é isso? Ele não fica passando um monte de lei, ele não quer interferir na atividade econômica das pessoas, ele deixa as pessoas viverem como elas querem. Mas o que a Renata não tem em Marte? Participação política. Por quê? Ela vive numa ditadura. Ela não pode, ela não é livre para participar do processo político. Mas o ditador de Marte garante a não interferência na vida dela. E aí eu tenho que perguntar para vocês, será que a gente deve preferir uma ditadura que protege a liberdade formal ou a não interferência no Estado? Será que isso nos faz mais livres? A resposta é óbvio que não. Por que não? Porque esse ditador está lá hoje, amanhã quem pode assumir no lugar dele? O filho dele. E o filho dele pode não ser igual a ele. Tem algum sistema colocado ali para garantir a nossa liberdade? Não, não tem. Então, qual é o sistema político que a liberdade negativa é a mais robusta, é a mais sólida? Repúblicas democráticas participativas. Se eu quero garantir a minha liberdade, eu preciso participar. Eu preciso estar presente. Isso é uma forma de entender a liberdade como participação política. Existe outra visão? Existe. A da liberdade negativa, que vai dizer o quê? Cada um vive sua vida privada, dane-se. A política não tem que entrar na minha vida, eu não entro na política, eu não estou nem aí com a política. Esse é um jeito de entender. Algumas pessoas não perceberam que para você garantir a sua liberdade, você precisa estar disposto a fazer e se sacrificar com deveres que às vezes são chatos, como o quê? E votar, acompanhar o seu representante, estar disposto a dar a sua vida pela luta do seu país. Ou seja, a liberdade, ela demanda coisas da gente. Demanda, inclusive, às vezes, perdas de liberdades. Com qual compromisso? A ideia do voto obrigatório é essa. A justificativa para uma sociedade impor o voto obrigatório está nisso. Se não existe participação política, as pessoas não vão estar próximas dos seus deveres. Se elas não estiverem próximas dos seus deveres, nós temos uma condição de liberdade frágil, instável, como a Renata, ali vivendo em Marte. Então, Austrália, o voto é obrigatório, como aqui no Brasil.
E parte da justificativa é, eu tenho que colocar esse hábito nas pessoas, elas vão ter que participar, porque esse é o único jeito de garantir que a liberdade delas seja preservada com solidez, com consistência. Dentro dessa linha, a gente pode fazer o seguinte questionamento, e ia ser muito comum para aqueles que olham para a liberdade de um jeito anárquico. Né? E aí, é possível ter liberdade com leis? Bom, a existência da lei por si só, ela já não é uma restrição à nossa liberdade? Alguns acham que sim. Vamos entender o que está em jogo aqui. Como que alguém vivendo sobre o império das leis pode ser livre? Tem duas explicações para isso. A primeira delas tem a ver com a seguinte resposta. Eu viver sobre o império das leis me faz livre porque promove a minha liberdade. Qual liberdade? A de não interferência. Como? Imagina a seguinte lei. É proibido matar alguém. Pô, tá acabando com a minha liberdade de querer matar o outro. Tá. Mas tá garantindo qual liberdade sua? De não ser assassinado. Quem são essas pessoas? Eles se chamam contratualistas. Hobbes, Locke. Eles sentaram e falaram assim, nós vamos ter que criar leis, gente. Vocês vão ter que abdicar um pouquinho da sua liberdade, da sua soberania, para que a gente ganhe mais liberdade. Então o argumento da existência das leis que restringem as nossas liberdades está baseado no fundamento do quê? Eu preciso ter regras maiores que no final vai ter mais liberdade para todo mundo para garantir, inclusive, a minha liberdade negativa de não ser morto. Essa não é a única resposta por que a gente aceita as leis e não perde a liberdade. A segunda delas tem a ver com promover a autorrealização. E é ligado com a ideia do que eu falei de autonomia. Se eu só me torno um ser humano pleno, exercendo a minha essência, qual é a minha essência? Ser um animal político. Não participar da política, mentira. Mentira da realidade, mentira de quem eu sou. E aí aqui o pensamento republicano, e o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele está preocupado com isso aqui. Ele diz que a maior forma de liberdade é você obedecer uma regra criada por você mesmo. Interessante. Então, eu só vou ser realizado pleno e completo se eu aceitar as regras que eu mesmo me impus. Não as regras só impostas por um ditador, porque aqui a regra de ter uma autoridade central, de ter um Estado, pode ser de um ditador. Que tem leis que garantem a minha sobrevivência. E aqui não. Aqui são regras da minha realização como pessoa. Bom, outro exemplo dessa discussão que a gente pode trazer sobre a liberdade é a ideia do cinto de segurança. O Locke, ele tinha uma opinião sobre isso, John Locke, que era um contratualista. Ele fala assim, olha, tem certas coisas que fazem tão mal para você que restringir você de fazer aquilo não é tirar sua liberdade. Não é? Não é. Porque se você estiver pensando racionalmente, com informação, com consciência, você não quer fazer aquilo. Usar o cinto de segurança é uma interferência mínima, com um ganho máximo para você. Então, obrigar você a usar o cinto de segurança não é retirar a sua liberdade. Ao contrário, qualquer pessoa sã e racional sabe que não tem nada de errado em usar o cinto de segurança, ao contrário, só tem ganhos. Esse é o argumento dele para a gente usar a ideia, ou justificar a ideia da obrigação do cinto de segurança. Mas às vezes a gente pode passar uma lei que não é só baseada no princípio da liberdade. Porque tudo que for fazer, eu tenho que estar pedindo se está me trazendo mais liberdade ou menos. Às vezes tem coisas que são muito importantes e a gente precisa passar uma lei por uma questão de justiça. Liberdade não é o único valor. Cuidado, na hora que a gente for avaliar uma política pública, uma decisão, a gente tem que pensar, não, mas isso fere a minha liberdade. Fere. Mas será que não tem nenhum outro princípio muito importante para nós que não tem que ser garantido e mantido ali? Talvez sim. Justiça, sei lá, alguma outra coisa. Então, só para a gente não ficar fixo, né? A liberdade não feriu, a liberdade não feriu. A gente pode estar olhando para outras realidades. Claro que vai ter gente que vai virar e falar assim, tá bom, mas obrigar alguém a usar o cinto de segurança é uma política paternalista. E se a pessoa não quiser usar e quiser se matar?
O Locke vai dizer, uma pessoa em sã consciência, ela não quer se matar. Então ela está tomando uma decisão não autônoma, né? Não com a sua consciência superior. Claro, quem é que vai dizer qual é a sua consciência superior? Você mesmo. O Berlin está preocupado e com medo de que alguém de fora venha e fale assim, você não está fazendo o que a sua consciência mandou. Mas não necessariamente precisa ser assim. Uma outra discussão interessante sobre liberdade, que às vezes a gente passa desapercebido, é a relação da quantidade versus a qualidade. No Afeganistão, não tem nenhum semáforo. Não tem restrição à sua liberdade de movimento. Mas você não tem liberdade de religião. No Reino Unido, você tem várias restrições à sua movimentação. Tem semáforo para todo canto. Mas você tem liberdade de religião. Se a gente olhar do ponto de vista quantitativo, qual é o lugar que tem mais liberdade? Quantitativo. Quantitativo, o Afeganistão. Qualitativo, não que importa perder a liberdade de andar em vários semáforos versus você poder cultuar o Deus que você quiser. Percebe a diferença? Se a gente não qualificar algumas discussões, nós vamos ficar enlouquecendo. Aqui no Brasil, nós temos um monte de restrições. E aí, em alguns assuntos que são mais polêmicos, a gente não aceita restrição. Que tem várias restrições como essa em outros lugares do mundo. Um desses exemplos é a questão até que hora você pode beber, onde você pode beber. Todos os países que são muito mais livres do que nós, você tem muito mais restrições na liberdade de beber. Você tem muito mais liberdades em outras coisas. Cuidado, se a gente olha para a quantidade, nós vamos chegar a uma conclusão. Mas se a gente olhar para a qualidade de qual tipo de liberdade nós estamos falando, é outra história. Então, qual dos dois tipos? Depende. Qualidade ou quantidade? Não queremos quantidade, queremos qualidade, né? Uma outra discussão interessante sobre a ideia de liberdade, e essa é bem peculiar no Brasil, e mostra alguns dos paradoxos sobre o nosso entendimento de liberdade. É o uso do espaço público. Eu já falei isso, talvez, em uma outra aula aqui, eu comentei por cima. No Brasil, o espaço público, a praça, a rua, o lugar de convivência de todos, é de todo mundo. Se é de todo mundo, é de quem? De ninguém. E aí, de ninguém, eu vou lá e faço o que eu quero. Eu tomo posse daquele lugar. Como é que é nos países mais livres que a gente? No espaço público, você tem menos liberdade. Por quê? Porque aquele espaço é de todos nós. E se é de todos nós, eu tenho que limitar a sua liberdade para que você garanta, para que eu garanta a sua liberdade, exatamente. Para que não venha alguém e ocupe. Qual é o exemplo aqui? Que foto é essa? Da Cracolândia. Parte do problema da Cracolândia é uma discussão sobre o uso do espaço público de liberdade. As pessoas vão na Cracolândia e elas ocupam a praça, ocupam a calçada e ocupam a rua. E falam assim, nós vamos montar as nossas barracas aqui. E aí parte da sociedade brasileira vira e fala o quê? Mas a praça é deles. Eles podem usar a praça. Vou contar para vocês como é que Amsterdã, que é um país super liberal, fez quando começou a nascer uma heroinalândia lá. Eles viraram e falaram assim, todos os momentos que houverem aglomeração de 4 ou mais pessoas para consumir heroína, uma droga pesada, em lugares públicos, a pessoa é multada. Se ela não pagar a multa, ela é presa ou internada. Amsterdã, gente, o lugar que todo mundo acha que é o paraíso da liberdade das drogas. Drogas leves. A maconha é liberada. Mas o que eles entendem? Se a gente levar esse problema no espaço público, aí virou uma desordem. A liberdade de um vai tomar conta da liberdade de todos os outros. Isso é um paradoxo, porque restringir a liberdade no lugar de todo mundo, na verdade, vai me dar mais liberdade. A gente tem que prestar atenção nisso, porque aqui no Brasil a gente não consegue, não é só a Cracolândia, são vários dos problemas que nós temos nos bairros. A pessoa ocupa a praça, leva a sua barraca, faz o não sei o quê, todo mundo faz o que quer porque é público. Porque ela acha que ele é livre. E a gente pratica e exalta a liberdade máxima ali.
Mas exatamente nesse lugar que a gente tem que conter a liberdade para conseguir fazer outras coisas. Bom, quero falar aqui sobre os impedimentos, então, da liberdade. Eu falei para vocês que existem dois tipos de liberdade, a negativa e a positiva. É isso? Tá bom. Vamos lá. O João, ele tinha algum impedimento para ele exercer a liberdade dele? Tinha? Qual era o impedimento? A lei. A lei era o impedimento. Agora eu vou acabar com vocês vou acabar com a ideia de liberdade positiva e negativa. Maria. Maria tinha algum impedimento para a liberdade dela? Qual? Financeiro. E o Paulo? Qual era o impedimento? Conhecimento, informação, educação. Vocês perceberam que não tem diferença entre nenhum deles? O que nós temos, na verdade, aqui são impedimentos. São tipos diferentes de impedimento. Em 1967, um outro pensador virou e escreveu um artigo e falou assim, Burling, Isaiah Burling, você está errado. Você não entendeu nada, não é dois tipos de liberdade. Existe uma tríade da liberdade. Toda liberdade ela é reduzida em 3 peças. Quais são? O agente, o obstáculo em jogo ou o impedimento e o objetivo da pessoa. Quais são os nossos agentes que eu já contei até agora para vocês? O João, a Maria, a Renata, o Paulo. São pessoas diferentes, né? Quais são os obstáculos? Acabei de mostrar para vocês que tem obstáculos diferentes. Pode ser a lei, o dinheiro, a informação. Pode ser o quê? Eu querer viajar, fazer escolhas. Na verdade é a mesma coisa. Então, talvez essa seja uma forma mais correta da gente entender o que é liberdade. E aí, na discussão de liberdade, vai ter sempre as dúvidas ou as cordas puxando cada um para um lado. Vai ter gente que vai virar e falar assim, não, o agente só pode ser o indivíduo, só a pessoa que é aquela que pode ser impedida ou nós estamos tratando. Ah, não é o indivíduo, é a consciência dela. Lembra? Tem a consciência interior, inferior e a superior. Vai ter outras pessoas que vão falar, não é nem a consciência sua. É uma lei moral, o que é certo e errado. Você só é livre se você agir de acordo com o certo e com o errado. Outra maneira. E por fim, não é nem a consciência sua, nem a do certo e errado, é o que a sociedade, o que essa nação quer. Esse daqui é o tipo de liberdade que o Burling está muito preocupado. Por quê? Vai chegar alguém e vai falar assim, a nossa nação tem que caminhar para cá. E vai restringir a liberdade de todos, direcionando para onde nós temos que ir. Além do agente ou do problema da pessoa, a gente tem o problema dos obstáculos. E quais são os obstáculos? Os obstáculos são o seguinte, pode ser uma interferência externa, no caso da lei, que passou e restringiu a sua liberdade. Pode ser o quê? Desejos internos, lembra que eu falei? Você tem um vício. Você não consegue, você quer ir na balada. No dia seguinte é um dia muito importante para você fazer a contratação do seu time ali. Você tem que fazer a atividade física, a prova física. Bom, desejo interno te bloqueou ou é um obstáculo para você ser mais livre. Educação pode ser um obstáculo, porque ela vai inferir no quê? Vai interferir na sua capacidade de tomar uma decisão, você não tem informação. E por fim, a gente também pode colocar a pobreza aqui. Tudo isso aqui é debatível. O ponto é vocês entenderem como que a gente vai discutir liberdade. Alguns vão dizer, olha, se você estiver na pobreza, você não é livre. Outros vão dizer, você tem que dar educação. Outros vão dizer, bom, você tem que ser livre dos seus próprios desejos e hábitos internos. E assim por diante. E a discussão sobre os objetivos? Ela também pode ser complexa. Será que eu sou livre quando eu faço só o que eu quero? Ou quando eu faço o que eu devo fazer para ser uma pessoa melhor? Percebe a diferença? Eu sem pedido daquilo que seja sua própria autorrealização, é uma discussão sobre o objetivo. Quero finalizar uma outra, mais 4, 5 slides aqui, para falar sobre quando que o Estado pode interferir então na vida das pessoas. E essa pergunta, quem tentou responder ela foi o Mill, John Stuart Mill. Ele escreveu um artigo um artigo não, né? Um tratado todo sobre a liberdade. E aí ele vira e fala assim, olha,
as pessoas, o Estado pode interferir na liberdade das pessoas numa situação, quando estiver causando dano a outras pessoas. Ou seja, o princípio do dano. Só que aí a gente vai entrar num problema. O que é dano? Cada um de vocês vai ter uma definição de dano diferente. Todos vocês vão falar, dano é você me ofender. Ah, é? Não, dano é você me roubar. Dano é você tirar minha vida. E assim por diante. Então, o dano, às vezes, pode ser psicológico. Imagina que eu te ofendo, te ofendo. Isso te causa um dano. Você está incomodado, você fala assim, você não pode continuar fazendo isso comigo. Esse é um tipo de discussão sobre onde a gente pode interferir ou não. O Estado pode proibir você de beber álcool? De acordo com o Mill, não. Mas, desde que você cause o que aos outros? Danos. Como que eu posso causar dano? Se eu sair dirigindo, bêbado, aí o Estado tem que interferir. Não dá. O que mais? Como mais que eu posso causar dano ao outro? Vamos supor que eu sou pai, meus filhos dependem de mim, só de mim, e eu bebo, e quero continuar bebendo. Eu vou causar dano a alguém? Vou. Aos meus dependentes. Então, existem situações onde a minha liberdade ela vai causar problemas para os outros, e aí o Estado vai interferir. Essa discussão ela pode ser estendida para o Estado obrigar as pessoas a se vacinar. Qual é o dano que eu estou causando aqui, ou que eu estou evitando? Saúde. Mas em você? Pública. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem uma vacina, a gente pode contaminar várias outras pessoas. Então estaria justificado para o Estado restringir a nossa liberdade e obrigar você a tomar a vacina. Os danos aos terceiros. Essa discussão também ela tem a ver com liberdade de expressão. E aí, o livro do Hitler é um desses grandes exemplos. O Estado pode proibir a venda do livro? Sim. Baseado no quê? Então você acredita que essa literatura causa dano. Alguém acha que não causa? Oi? Percebem como é difícil isso? Não é tão claro. O que o Mill vai dizer? Ele vai dizer que você tem que deixar vender o livro. As pessoas têm que ser expostas a essas ideias. Por quê? Primeiro que o dano que vai causar em alguém é indireto. Ele está preocupado com os danos diretos. Não com danos de, eu me ofendi. Isso não é o que incomoda ele. A outra coisa que ele fala é que a liberdade de expressão ela vale mais. Você falar o que você quer tem um valor maior. E tem um valor instrumental. No quê? A dialética das ideias. Como é que eu derrubo uma ideia ruim? Expondo ela e tratando dela no marketplace, no mercado das ideias. Alguém vai lá e me traz um contra-argumento melhor que aquele. Então é melhor que aquilo fique exposto para ser destruído e desconstruído por outras ideias boas. Ele vai dizer, deixa as pessoas falarem. Claro que isso daqui não é claro, né? A Europa trata esse assunto, por exemplo, diferente dos Estados Unidos. A liberdade de expressão da Europa é uma perto da liberdade de expressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez é o que vá mais longe em permitir a liberdade de expressão. Os europeus já são mais cautelosos, porque eles viveram isso de perto e têm um receio histórico. Então, a aplicação da teoria do dano não é tão simples. Para finalizar, quero fazer um resumo de tudo que eu falei aqui para vocês. Eu dei vários exemplos sobre liberdade. O João, ele era livre, mas aí ele foi impedido por uma lei. Que tipo de liberdade é essa? Formal. É a liberdade negativa. É uma regra que bloqueia ele de viajar para Cuba. Maria, ela queria viajar, mas ela não tinha dinheiro para viajar. Ela era livre? Não era livre, mas qual era o impedimento? Também tem um impedimento. Dinheiro, pode ser que não seja dinheiro, mas seja saúde, como eu comentei para vocês. Isso é o tipo de liberdade efetiva.
Isso aqui é um exemplo de liberdade positiva. E, Paulo, informação e educação é uma combinação da discussão da liberdade efetiva com a liberdade como autonomia. Lembra? Liberdade como autonomia é: eu sou livre se eu estiver em contato com o meu lado racional, meu lado superior, assim por diante. E o Marcelo, os hábitos e os vícios dele estavam atrapalhando a autonomia dele, e é um tipo de liberdade positiva. A Renata, que vive em Marte com seu ditador, que ele garante a liberdade formal dela, mas ele é um ditador. Ele ainda é um obstáculo para a liberdade máxima dela. A questão aqui é uma discussão entre participação política, uma democracia, versus ficar em casa e falar: eu participo se eu quero. Isso é um tipo de liberdade positiva. Então, entenderam? Nós temos dois tipos de liberdade. Uma delas é preto no branco. Mas talvez agora vocês comecem a refletir quando vocês falarem: eu quero liberdade. Que liberdade você quer? Formal ou efetivo? E o que é formal e o que é efetivo? Que liberdade você quer? De autonomia ou de fazer o que você está afim na hora que você quiser, do jeito que você quiser? E por fim, a liberdade de ficar em casa sem ser incomodado, ou liberdade só é liberdade quando eu vou lá e participo da política, quando eu estou envolvido com o processo político? Bom, gente, obrigado. É isso.